Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal deste sábado, 19 de dezembro. A Assembleia da República aprovou a renovação do estado de emergência esta semana, que decorre de 24 de dezembro a 7 de janeiro. Foi aprovado na Assembleia da República o decreto presidencial que renova o estado de emergência entre 24 de dezembro até 7 de janeiro. Votaram a favor da renovação do estado de emergência PS, PST e Cristina Rodrigues, deputada não inscrita. Os partidos PCP, PEV, Iniciativa Liberal, Chega e Joacine Catar Moreira votaram contra. Já os partidos Bloco de Esquerda, CDS e PAN abstiveram-se. Refira-se que depois de ouvido o Governo que se pronunciou em sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República para a autorização desta o projeto de diploma renovando pelo período de 15 dias até 7 de janeiro de 2021 o estado de emergência para todo o território nacional, permitindo ao Governo efetivar as medidas para este novo período. O Primeiro-Ministro António Costa apela à responsabilidade de cada um nas comemorações do Natal. O Primeiro-Ministro António Costa apelou esta quinta-feira, a partir de São Bento, à responsabilidade de cada um e à necessidade das famílias se organizarem este Natal com o objetivo de celebrarem a quadra festiva, mas evitarem a propagação de infecções por Covid-19. Anunciei também que hoje, passados 15 dias, iríamos fazer uma reavaliação em função da evolução da pandemia. A evolução ao longo destas semanas confirma, em primeiro lugar, que continuamos a reduzir o número de novos casos por semana, continuamos a reduzir o número de pessoas internadas em enfermaria geral e continuamos a reduzir o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos. Contudo, o número de mortos, de óbitos, continua a ser ainda extremamente elevado. E, infelizmente, se repararmos bem no que tem sido a evolução de semana após semana, o ritmo de diminuição do número de novos casos por semana tem vindo a tornar-se mais lento. Ou seja, não estamos hoje no ponto onde desejávamos estar para podermos encarar o próximo lugar. Os festejos de Natal têm que decorrer com o máximo de cuidado. Devemos evitar reunir o menor número de pessoas possíveis. Devemos procurar evitar estar à mesa o tempo estritamente necessário. Devemos procurar evitar espaços fechados, pouco arejados e estar o máximo de tempo possível com máscara. Temos a ter a consciência que cada um de nós é um risco e que o risco é tanto maior quantos mais formos e quanto menos protegidos cada um de nós estiver. Por isso, temos que celebrar o Natal, sim, mas devemos celebrar o Natal com todo o cuidado. Hospitais em situações excepcionais podem permitir visitas a doentes internados com Covid-19. A orientação da Direção-Geral de Saúde, publicada esta quinta-feira e que se encontra publicada na página oficial da DGS, avança que em situações excepcionais e devidamente justificadas, os conselhos de administração dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde podem permitir visitas a doentes internados com Covid-19. Em situações excepcionais e devidamente justificadas, os conselhos de administração dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde podem permitir visitas a doentes internados com Covid-19, garantindo que as mesmas são reduzidas ao mínimo, quer no número, periodicidade e tempo de visita e sempre com a implementação das medidas de prevenção e controlo de infecção, nomeadamente o distanciamento físico, ou a presença de barreiras de proteção e a utilização adequada de equipamento de proteção individual, refere a orientação.
A DGS avisa que o número de visitantes por utente internado é salvo em situações excepcionais de uma pessoa por dia por um período de 30 minutos, sendo preferencialmente sempre o mesmo visitante. O Governo abriu vagas para o recrutamento de mais 462 médicos especialistas. O Governo abriu vagas para o recrutamento de mais 462 médicos especialistas. Segundo a página oficial do Governo, o Ministério da Saúde emitiu os despachos que permitem a abertura de concursos para recrutamento de 462 médicos especialistas, 140 em Medicina Geral e Familiar, 15 em Saúde Pública e 307 na área hospitalar, no âmbito da conclusão do internato médico da segunda época, que destaca que os referidos despachos foram assinados pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, e foram já publicados em Diário da República. De acordo com a página oficial do Governo, podem candidatar-se a estes procedimentos quer os médicos que tenham concluído a formação médica especializada na segunda época de 2020, quer outros especialistas na áreas postas a concurso que não possuam uma relação jurídica de emprego com qualquer serviço, entidade ou organismo do Estado, incluindo do respectivo setor empresarial. Sinfãs tem agora uma área dedicada a doentes com sintomatologia respiratória. O município de Sinfãs tem disponível uma área dedicada aos doentes com sintomatologia respiratória, numa parceria entre a Câmara Municipal e o ACES Baixo Tâmega. Segundo o município, a área dedicada a doentes com sintomatologia respiratória está a funcionar ao lado do Serviço de Urgência Básico e pretende evitar contactos entre doentes. Na ADR serão atendidos os utentes com sintomatologia de doença respiratória, sintomatologia também comum à doença Covid-19, separando assim dos doentes com outros tipos de sintomatologia que serão atendidos no SUB, procurando evitar transmissão e contágio. Refere a autarquia na sua publicação online, que esclarece que o utente deverá dirigir-se a esta ADR se apresentar os seguintes sintomas: tosse ou alteração da sua tosse habitual, tosse e dores de cabeça, tosse e dores musculares, febre 38 graus, dificuldade respiratória, diminuição súbita do olfato e ou do paladar. Segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a restauração registrou um aumento de 59% no número de desempregados. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal refere, em base na informação mensal do mercado de emprego divulgada pelo IFP, o setor de alojamento e restauração registra um aumento de 59% no número de desempregados. De acordo com a informação mensal do mercado de emprego divulgada pelo IFP, o total de desempregados registados nos serviços de emprego no final do mês de novembro de 2020 situou-se nos 398.287, um aumento de mais de 30,2% relativamente a novembro de 2019. A nível regional e acompanhando a tendência dos meses anteriores, o aumento homólogo mais pronunciado deu-se na região do Algarve, mais 67,6%. No oposto, encontra-se a região dos Açores, com uma quebra de menos 0,5% no número de desempregados. O aumento no total de desempregados registra uma maior expressão no setor dos serviços, especialmente nas atividades de alojamento, restauração e similares, onde foi verificada uma subida de mais 59% no número de desempregados registados no IFP comparativamente a novembro de 2019, lê-se na nota que a Arresp nos enviou. 1.300 famílias de Passos de Ferreira afetadas pela Covid-19 vão receber cabazes de Natal.
1.300 famílias de Passos de Ferreira foram afetadas pela Covid-19. Vão receber a partir desta terça-feira cabazes de Natal. Segundo a autarquia Paciência, a entrega destes cabazes tem como propósito minimizar os impactos da crise sanitária e ajudar as famílias que atravessam sérias dificuldades. A Câmara Municipal de Passos de Ferreira inicia esta terça-feira a entrega de cabazes alimentares de Natal a cerca de 1.300 famílias do concelho que atravessam neste momento sérias dificuldades económicas, muitas das quais estão a ser diretamente afetadas pela pandemia da Covid-19, uma situação que, como é de conhecimento de todos, afetou de forma muito particular e grave o nosso concelho. Lê-se na nota de imprensa que nos foi enviada, que esclarece que os cabazes alimentares são compostos por um conjunto de produtos alimentares, designadamente massa, arroz, leite, bacalhau, entre outros géneros alimentícios. O piloto paradense Rogério Sousa foi campeão nacional na categoria Rainha de Rallycross. O piloto paradense Rogério Sousa sagrou-se campeão nacional de Rallycross 2020 na categoria Super 1600. Ao Novo Canal, o piloto não escondeu a sua alegria pela conquista do título naquela que é considerada a prova rainha de Rallycross, cuja competição contou este ano com 12 carros. O piloto paradense reconheceu que a conquista do título faz jus ao trabalho que ele e toda a equipa realizaram ao longo de várias competições, numa época atípica marcada pela crise sanitária que está a afetar o país. Quando iniciei a competição, tracei como objetivos fazer o meu melhor, esmerar-me em todas as provas, mas obviamente que há sempre que ter em conta aquilo que são as avarias, os toques e que podem condicionar a prestação, assim como o trabalho dos pilotos e de toda a equipa, disse, relevando a entrega absoluta, a eficácia dos elementos da sua equipa, admitindo estar a viver um sonho. Já na natação, Foca sai medalhado do torneio Zonal Norte de Juvenis. O Foca Clube de Natação de Felgueiras Polo Aquático venceu 11 medalhas no torneio Zonal Norte de Juvenis, que decorreu na piscina da Mialhada. Os atletas Afonso Lopes, Afonso Leite, Guilherme Carvalho, Diogo Ventura, Gabriela Neves, Regina Novaes, Ana Rita Martins, Maria Ferreira e Ana Beatriz Vieira competiram pela primeira vez após 10 meses. Com 5 nadadores medalhados, 3 deles conquistaram o título de campeão zonal. Destaque também para os vários recordes pessoais e mínimos alcançados para a participação nos campeonatos nacionais. O Foca conquistou um total de 11 medalhas, 5 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. O Rebordosa Atlético Clube inaugurou esta semana a iluminação do seu campo. O estádio de Rebordosa Atlético Clube tem agora mais luz. Foi inaugurada a nova iluminação do estádio Manuel Moreira, que está agora capacitado para receber jogos noturnos. A inauguração contou com a presença dos membros do Executivo da Câmara Municipal de Paredes e da Junta de Freguesia de Rebordosa, para além de elementos da direção do emblema rebordosense. Numa altura em que os encontros da Associação de Futebol do Porto são realizados à noite, o Rebordosa vê assim reforçado o sistema de iluminação para os próximos encontros. Já o município de Gondomar quase que duplica o valor investido na iluminação de Natal. O município de Gondomar quase duplicou o investimento em iluminação de Natal face ao ano anterior, tendo redistribuído a iluminação por várias artérias e privilegiando as zonas de maior comércio. A autarquia, na sua publicação online, esclarece que este investimento vai permitir que as ruas, em anos anteriores não foram beneficiadas pela iluminação de Natal, passem a estar iluminadas, a somar ao reforço de elementos decorativos iluminados em várias praças do concelho. Na mesma publicação, a Câmara de Gondomar avisa que este investimento tem como propósitos apoiar e dinamizar o comércio e os negócios locais também afetados pela crise sanitária que continua a afetar a região e o país. Continuando com o tema natalício, o comboio turístico de Natal anima as artérias de Lamego.
A Câmara de Lamego disponibilizou um comboio turístico de Natal que está a percorrer durante esta quadra festiva várias artérias da cidade com o objetivo de promover o comércio local e assinalar a magia própria desta data. Segundo a autarquia, o comboio turístico de Natal tem como pontos de passagem as principais artérias da cidade de Lamego. À boleia segue o Pai Natal e os seus queridos ajudantes. No último fim de semana também houve muita animação musical a cargo da River Brass Band, refere a publicação que o município partilhou na sua página oficial de Facebook, que avança que a iniciativa, além de estimular as compras no comércio local, e é realizada no âmbito da Operação Agenda Cultural, Dinamização do Comércio Tradicional, cofinanciada em 85% pelo FEDER. Não cai neve em Nova Iorque, mas cai agora no McDonald's de Penafiel e de Paredes, uma forma de presentear todos os clientes que aderem ao McDrive. Silvana, a empresa McDonald's é uma empresa que prima sempre pela originalidade. Esta iniciativa é mais uma vez prova disso. Qual é o vosso objetivo? Qual o propósito desta iniciativa? Simplesmente este ano decidimos presentear os nossos clientes com esta surpresa que é a queda de neve em todas as noites do nosso McDrive. Vai ser durante o dia, durante a noite? Quando é que este nevão vai acontecer? Preferencialmente à noite, que tem mais impacto para o cliente que nos visita através do drive. Qual é que tem sido o feedback das pessoas? As pessoas têm gostado, têm aderido, têm tirado fotos? Tem sido bastante positivo. Nós já estamos com a iniciativa há cerca de uma semana e as pessoas ficam maravilhadas com a neve. Inclusive algumas pedem para sair do carro, tirar fotos, principalmente para as crianças, tem sido muito positivo. O Novo Canal foi até à cidade de Penafiel para conhecer dois dos presépios que fazem as delícias de quem os visita. Nós não fazemos todos os anos consecutivos e quando fazemos por uma causa destinada. Já destinamos às mulheres portanto, com dificuldades de refugiadas e de Enhirivo. Outra vez foi para os gaiatos e agora está a reverter para os bombeiros. O bombeiro é o nosso primeiro amigo, conhecido ou desconhecido, porque é ele que, quando a gente está mal, está ali pronto para nos receber de mãos abertas. E não é por ser Natal, é precisamente pelo momento em que estamos a viver do Covid-19, em que eles têm mais falta de materiais do que propriamente questões monetárias, tanto luvas como aventais, batas, fatos, porque eles, quando vão buscar um doente, eles têm que deitar tudo fora, porque não sabem se vão buscar uma pessoa com Covid ou sem Covid. Portanto, este ano atribuímos não por uma questão de ser Natal, mas precisamente para tirar alguma pequena dificuldade no momento, não é? Porque aquilo que está-se a juntar não é nada daquilo que eles precisam, mas pelo menos estamos aqui e oferecemos o nosso presépio para essas causas. A Associação de Estudantes do IXE Douro, em parceria com a instituição, estão a fazer recolha de alimentos a reverter para o Banco Alimentar do Porto. A Associação de Estudantes tomou a iniciativa de ajudar as famílias mais necessitadas através de uma ajuda do Banco Alimentar do Porto. Nós estamos a viver uns tempos fáceis, por cima agora com a situação pandémica. Decidimos este Natal fazer algo diferente e, portanto, temos uma barraca disponível para recolha de bens alimentares, para fazer a diferença nas famílias mais necessitadas, e iremos estar aqui no nosso instituto. É realmente estimulante quando há uma associação de estudantes como esta que se lembra da comunidade e, do fundo, das pessoas que mais precisam, e, claro, o IXE Douro, a direção, a dar todo o apoio. Sim, isso de facto é o mais relevante. Isso tem que ver com o facto de
a Associação de Estudantes ser composta por estudantes que são essencialmente da região e que por isso sentem as carências das famílias, exatamente porque vivem com os colegas, ouvem dos colegas, ouvem de outras pessoas que vão conhecendo na região as carências que algumas pessoas estão a passar e por isso também têm uma sensibilidade mais aguçada, se quisermos, para essas questões e perante o desafio que foi lançado de fazer esta campanha para o Banco Alimentar do Distrito do Porto, a Associação de Estudantes não recusou, não disse que não, arregaçou as mangas e começou de imediato a movimentar-se para que a campanha que se iniciou dia 14, vamos fazer tudo para que corra o melhor possível, consigamos recolher o maior número de bens possível para que no final, no dia 22 de dezembro, tenhamos uma boa quantidade de bens para que possamos ajudar a que o Natal das famílias carenciadas do Distrito do Porto não seja tão negativo e que lhes dê alguma esperança e algum calor nesta época festiva que é tão necessário para todos. A cultura em Paredes não se deixou abalar pela pandemia e exemplo disso é a mais recente exposição de pintura e escultura coletiva patente na Casa da Cultura de Quem Ama. Seria a forma mais interessante de nós encerrarmos o ano, uma vez mais com uma exposição aqui na Casa da Cultura e ainda para mais quando a Sra. Vereadora teve a ideia de ter um leque de 18 artistas de Val de Sousa, ser uma mostra daquilo que podemos encontrar nos artistas de Val de Sousa, não só ao nível da pintura, como ao nível da escultura, a escultura em papel, a escultura em madeira e depois com uma curadoria do artista José Rosinhas, portanto que como há pouco nos fez ver, tentou de certa forma dar uma coerência e fazer a passagem de um artista para outro com uma lógica, com uma explicação. Acho que está aqui um espaço muito agradável e que quem tiver a oportunidade de cá vir neste período, não só ficar a conhecer o trabalho de artistas do Val de Sousa, como vai ter aqui a oportunidade de ver belas obras. O Novo Canal foi conhecer o percurso do atleta Emanuel Rochinha, atleta de culturismo, que neste momento tem o maior número de provas na região. Isto começou por eu era jogador de futebol, entretanto a vida teve que tomar outro rumo e eu trabalhava por turnos e os turnos não conseguia conciliar com os horários de futebol, dos treinos, e tive que fazer escolhas na minha vida e tive que optar pelo trabalho. Quando optei pelo trabalho tive que deixar o futebol porque não era compatível e é mais importante o trabalho naquele momento e agora também. Tive que arranjar uma solução para o psicológico e meti-me no ginásio a passar o tempo, digamos assim. Entretanto surgiu o gosto pelo culturismo há 4 anos e já fiz uma longa caminhada, digamos assim. A informação semanal vai agora para um curto intervalo. Voltamos já com os comentários de Diogo Meireles. Estamos de volta à segunda parte deste Informação Semanal de sábado 19 de dezembro e tal como prometido, já tenho na minha companhia Diogo Meireles, do outro lado do ecrã. Boa noite, Diogo. Olá, boa noite, Fátima.
Diogo, o primeiro tema que nos traz hoje é um tema em voga em Portugal neste momento, um tema quente que tem sido muito falado, muito debatido, que é o caso do SEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, um caso bicudo. Exatamente, é um caso muito controverso. Já teve início desde março, quando um cidadão ucraniano perdeu a vida nas instalações do SEF do aeroporto de Lisboa, mas por se tratar de um tema relacionado com a segurança, ainda mais sensível é o tema, porque obviamente que é necessário apurar as responsabilidades dos atos dos inspectores do SEF, em que poderá ter provocado a morte deste cidadão. Agora, tem-se gerado muita confusão à volta das instituições de segurança do nosso país. Até esta semana se falou na fusão da PSP com o SEF, mas, na minha opinião, o que é necessário garantir é, antes de mais, preservar a credibilidade desta instituição, que é o SEF, que é fundamental para a segurança do nosso país, no controlo da entrada de estrangeiros no nosso país. E não podemos esquecer todo o trabalho feito também por esta entidade. Precisamente, é um trabalho muito importante e eu creio que nós temos, enquanto sociedade, temos caído no seguinte erro. Quando uma força de segurança comete um excesso, obviamente que é um grave problema, mas isso não pode levar a que os cidadãos suspeitem de quando as forças de segurança têm de usar a força. Porque uma coisa é, imaginemos num exemplo em que a polícia se depara com alguém a cometer um crime e que até pode cometer um assassinato. A polícia terá de usar a força. Obviamente que não vai usar a força ao ponto de tirar a vida a quem estiver a cometer um crime, mas também não vai deixar de fazer o seu trabalho. E isso é uma questão recorrente na nossa sociedade, em que têm saído muitos vídeos, têm sido partilhados muitos vídeos, inclusive quando a polícia intervém, há muitos transeuntes a tirar vídeos, a filmar, a fazer gravações em vídeo, para ver se a polícia está a ceder ou não. Os excessos por parte da polícia não são, nós não podemos admiti-los, mas também não podemos admitir que eles deixem de fazer o seu trabalho, em prejuízo da segurança de todos nós. Por isso é que este tema tem de ser muito bem debatido, e o foco não está se o SEF deve acabar ou não. Deve-se preservar a credibilidade desta instituição. Deve-se identificar quem é que foram os culpados por este ato que foi excessivo, que levou uma pessoa a perder a vida, e isso nós não podemos admitir, mas o que se deve fazer é corrigir as falhas que foram identificadas, reforçar o sistema de controle para que situações como esta não voltem a acontecer. Portanto, és apologista de que o SEF deveria sofrer uma reestruturação e não uma fusão com a PSP? Sim. O SEF deveria ser reestruturado, precisamente, como estás a dizer, e aquilo que não está a funcionar corretamente, que deve ser melhorado. Agora, a fusão, creio que não é a melhor solução. O que é que achas de esta fusão do SEF ter sido anunciada pelo diretor da PSP? Acho que foi... ele teve uma intervenção muito apressada. Creio que não refletiu muito sobre o que estava a dizer. Eu percebo a intenção dele, porque a segurança está no aeroporto, está na rua, está em qualquer ponto do nosso país, e ele ter lançado o desafio de criarmos uma Polícia Nacional, como acontece, como ele deu exemplos em vários países europeus. Agora, será que isso resolve o problema? Apenas fundir? Até se poderia fundir, mas eu creio que na intervenção dele ele não focou as necessidades reais, que é a tal reestruturação por parte de quem está, da forma como o SEF opera. Portanto, e ele não se focou naquilo que é prioritário para resolver os problemas que estão no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Muito bem. Diogo, achas que a população portuguesa está a perder também um bocadinho o respeito pelas autoridades de segurança? Sem dúvida que sim, e isso é muito grave. É muito grave porque eu confesso que fico escandalizado com vídeos, com os tais vídeos de pessoas a filmar quando a polícia está a tentar manter a ordem. Eles estão meramente a fazer o seu trabalho. Isso pode muitas das vezes levar a que existam problemas muito mais graves, porque eles sentem que não estão à vontade de exercer a sua função, porque estão a ser demasiadamente observados, estão a ver as suas ações gravadas. É assim, neste caso, quem não deve não teme, portanto, serem gravados não é o problema. Agora, as imagens que saem é que depois muitas das vezes são mal interpretadas ou distorcidas. Porque já assistia um vídeo da pessoa que estava a gravar a dizer... A verdade é que num vídeo não percebemos o contexto da situação. Exatamente. E geralmente esses vídeos levam a entender que a polícia está sempre a abusar na sua autoridade. E que nós depois não sabemos se realmente é assim ou não, só quem está lá no local é que sabe. Agora, o que transparece a partir do vídeo é sempre que a polícia se está a exceder. E isso é problemático. Muito bem, passamos para o segundo tema que nos trazes hoje, que são as 10 recomendações que a Direção-Geral de Saúde deu para os portugueses passarem esta época natalícia, passarem o Natal com as suas famílias e em segurança. Esta semana nós assistimos a uma intervenção, no mínimo caricata, por parte do Subdiretor-Geral da Saúde, o Dr. Rui Portugal. Foi uma intervenção, por um lado, as recomendações. Nós muitas vezes, quando fazemos atividades, dizemos que as atividades estão salvaguardadas com as recomendações da DGS. Temos que começar a ter cuidado com esta afirmação, porque se nós olharmos para algumas das recomendações que o Dr. Rui Portugal anunciou, temos mesmo de ficar preocupados. Quando nós assistimos numa conferência de imprensa a um responsável neste momento crítico em que estamos a atravessar a pandemia e ele sugere que em vez de nós termos a ceia de Natal, que antecipemos a ceia de Natal para o almoço ou para o pequeno almoço para podermos estar com mais pessoas, isso é muito grave. Quando ele recomenda visitas rápidas no quintal, a instituição perde credibilidade e desfocou-se das boas recomendações que a DGS efetivamente tinha. E isso é que é o problema, porque nós mais ouvimos falar nas recomendações pela negativa do que aquelas que realmente salvaguardam a nossa saúde. O foco das recomendações, o foco dos portugueses foi realmente para a parte caricata desta situação e não para aquilo que é realmente importante. Porque segundo eu estive a perceber, este senhor efetivamente a nível técnico é bom. Também se consta que, e eu li em algumas notícias, em que tem alguns traços de ingenuidade na sua personalidade, mas enfim, se sabem desses traços, não coloquem uma pessoa destas a falar numa conferência de imprensa. Se ele é bom tecnicamente, lá fará o seu trabalho no escritório, no gabinete, a planear e a redigir o que quer que seja, que depois vai ser aprovado pelos seus superiores. Agora, anunciar ao país este tipo de recomendações não pode voltar a acontecer, sob pena porque isto é motivo de chacota de uma instituição que neste momento é fundamental para a vida dos portugueses. E eu não queria deixar de destacar aquelas que são as boas recomendações, porque o Natal está aí à porta. Sim, e é importante referi-las. Exatamente. O facto de se privilegiar, em vez de termos 10 pessoas, termos menos pessoas, 5, 6 pessoas, isso também já é de conhecimento de todos, mas devemos privilegiar no Natal, porque, por exemplo, eu posso dar o exemplo na minha família, geralmente encontramos 20, 30 pessoas na mesma casa e este ano não vai ser assim. Vou estar só com o núcleo mais próximo familiar, os meus pais, a minha irmã, o meu cunhado, a minha sobrinha, portanto são pessoas mais
não ultrapassamos os 6, portanto estamos dentro do tal limite de 5, 6 pessoas, e são as pessoas com quem, a nível familiar, me relaciono diariamente, e aí não há inconveniente nenhum. Isso é também uma das recomendações da Direção-Geral de Saúde. E, naturalmente, nós não vamos deixar de entrar em contacto com a nossa família mais alargada. E quando estivermos com essas pessoas, temos momentos mais rápidos, não passarmos tanto tempo com essas pessoas como estávamos habituados a passar nos outros anos. Não vamos deixar de estar com essas pessoas e trocar as prendas. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Podemos continuar a trocar as prendas sem problema nenhum. Agora, respeitando sempre aqueles cuidados que eu tenho sentido que nos protegem. Eu até posso dar o meu exemplo, com o uso da máscara, com a desinfecção das mãos, com todas essas indicações. Eu consegui manter-me ainda sem ter estado infectado. Ainda ontem fiz o teste e acusou negativo, o que me leva a crer que as minhas ações, com estes exemplos que eu ainda há pouco referi, estão a dar resultado, porque eu não deixo de ir ao restaurante, não deixo de estar com pessoas. Agora, cumpro sempre aquelas que são instruções e não pulo a cerca, não vou para além daquilo que será razoável para me defender a mim, defender a minha saúde e defender as pessoas que são próximas de mim. Muito bem, concordas com estas medidas mais apertadas para o Natal e Ano Novo, Diogo? Sem dúvida que sim. É importante haver estas medidas mais apertadas, sim. Mas também devo confessar o seguinte: os portugueses, nos últimos tempos, têm-se portado bastante bem. Eu ainda sou da opinião de que o confinamento ao fim de semana e nós só podermos sair até à 1 da tarde, no caso dos fins de semana, talvez seja contraproducente. Agora, aumentar as restrições no Natal e na passagem de ano faz sentido, porque efetivamente as pessoas olham para essas datas como datas mais especiais, datas muito específicas, e talvez pudesse levar a determinados abusos. São alturas em que nós reunimos com mais pessoas, e sim, é necessário colocar um bocadinho de travão nessas datas, e as medidas anunciadas pelo Governo ainda esta semana de contenção nessas datas são efetivamente positivas. Diogo, trazes-nos muitas vezes rankings e neste programa também nos trouxeste um, se bem que eu acho que neste ano de pandemia, neste ano atípico, este ranking é um bocado complicado para se gerir. Estamos a falar de que o Portugal precisa de fazer para subir no ranking mundial de felicidade e bem-estar. Os rankings são sempre bons indicadores, é sempre uma boa informação para percebermos onde é que Portugal está e onde é que nós queremos colocar o nosso país. E sempre medindo questões, parâmetros que influenciam a nossa vida. Já abordamos ao longo destes programas, que tenho imenso gosto e prazer em participar contigo, Fátima, e participar aqui no novo canal. Já tivemos a oportunidade de abordar vários rankings e sempre tirando conclusões, ou na área da educação, ou na área da saúde, ou na área da liberdade, ou na área da corrupção, enfim, já abordamos vários temas, e desta vez o ranking que trago, no fundo, é o resultado de um relatório mundial que ofere a felicidade e o bem-estar dos cidadãos em cada país, e Portugal, neste caso, encontra-se no 59º lugar, que me parece que, para aquilo que estamos habituados em ver Portugal neste tipo de rankings, é um lugar em que nós podemos escalar no mínimo 20 posições, e para escalarmos essas 20 posições, lá está, como tu perguntaste, o que é que nós devemos fazer para melhorar a nossa posição neste ranking, sem dúvida nenhuma que a questão da criação da riqueza, porque um dos parâmetros é o PIB per capita, a criação de riqueza no nosso país é algo que tem de ser melhor trabalhado. Nós temos de ter um sistema produtivo mais forte,
temos de ser mais produtivos, mais eficientes, e creio que nesta era, nesta Revolução Industrial 4.0, nós temos, como já falamos num ranking inclusivamente de inovação, Portugal é um país inovador. Eu acho que nós devemos aproveitar essa onda da inovação, da Revolução Industrial 4.0, para escalar alguns lugares neste parâmetro que é a riqueza, o PIB per capita. E não só, focar também aqui, no fundo são 8 parâmetros: o PIB per capita, a esperança média de vida, os apoios sociais. O apoio social não é só do Estado para as pessoas, é o apoio social entre nós, o apoio social que podemos ter entre os nossos amigos, nós podemos falar com os nossos amigos. Isto também é um parâmetro, imaginem, também é um parâmetro que As que é relações considerado. interpessoais. Precisamente, porque isso influencia o nosso bem-estar, influencia a nossa saúde mental também, que falamos há 15 dias. A generosidade também é um parâmetro que este relatório avalia. Portanto, este relatório avalia o facto das pessoas doarem ou não dinheiro para instituições de caridade. A corrupção, mais uma vez, o nível de corrupção, a percepção de se há corrupção ou não no governo e ao nível empresarial. E, por último, que eu considero essencial, são os estados de felicidade ou de infelicidade. São as atividades que nós fazemos, aquilo que é o nosso estilo de vida, que nos leva a estar felizes, a sorrir, a estar bem dispostos, ou aquilo que nós fazemos que nos leva a sentir raiva, a estar angustiados. E este ranking, como já deu para perceber, depois de falar destes parâmetros todos, é naturalmente bem trabalhado. Aliás, é feito por uma rede de pessoas independentes, de experts independentes. Não é a empresa A, B, C ou D, é um conjunto de pessoas, desde cientistas, gestores, pessoas de várias atividades. Áreas. Sim. Que trabalham para este relatório, em que eles querem apresentar soluções de desenvolvimento sustentável. Eu acho que o Governo e mesmo os próprios municípios deviam estar atentos a este tipo de relatórios, porque evidenciam onde é que Portugal está mal. E eu até posso dizer, Portugal está mal, por exemplo, na questão da corrupção, na percepção que os portugueses têm sobre a corrupção nas instituições governamentais e também no seio empresarial. E, sem dúvida nenhuma, os estados de felicidade. Portanto, promover cada vez mais atividades, promover comportamentos que nos levem a sentir bem, a termos bem-estar, a termos atividade física, termos atividade social, sendo que neste momento sabemos que a questão da atividade social estamos mais limitados, e isso efetivamente é um problema. Mas há vida além da pandemia, e acho que devemos olhar desde já para este tipo de relatórios para programar aquilo que queremos para o futuro. Muito bem, Diogo, já não temos muito tempo, não sei se queres deixar alguma mensagem aos nossos telespectadores de Natal? Sim, antes de mais, desejar a todos um santo e feliz Natal, no calor possível dos familiares que puderem ter na mesma casa. Vai ser um Natal especial, mas creio que a essência deste Natal somos nós que fazemos. Se não tivermos 20 pessoas na mesma casa, se tivermos 5, obviamente que nós gostaríamos de ter toda a gente. Não sendo possível, nós podemos trabalhar o carinho com esses familiares, podemos falar com essas pessoas na mesma por outro tipo de vias, não deixar de marcar esta data com todo o calor, com todo o carinho, com todo o amor que esta data representa, mas sem descurar aquilo que são os cuidados essenciais. E também desejar-te a ti, Fátima, um bom Natal, a toda a equipa do Novo Canal. Foi extraordinário este ano poder estrear convosco este espaço comentário, esperando que em 2021 estejamos aqui a continuar a fazer este espaço comentário. Com certeza que sim. Muito obrigada, Diogo. Desejo também um Feliz Natal e que 2021 nos traga muitas alegrias, muito trabalho e mais comentários. Que 2021 seja um ano para subirmos no ranking de felicidade e bem-estar. Isso é um desejo que tenho assumido para o nosso país e que acho que faz todo sentido, depois daquilo que foi o último ponto que falamos hoje.
Esperemos que sim. Quanto a si, continua a acompanhar tudo em novonoticias.pt ou em novoncanal.pt. Eu desejo-lhe uma boa noite e um bom fim de semana. Informação semanal com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.